Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradeço nessa noite pela leitura da palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Edifica a nossa alma, Senhor. Nós necessitamos da tua graça nessa noite. Nós queremos sair da tua casa consolados pela palavra, edificados pela palavra e renovados pela tua palavra. Senhor, santifica a tua igreja pela tua palavra, pois é no nome de Jesus que oramos e pela fé te agradecemos. Amém e amém. Jesus, podemos assentar. Quero registrar a presença do nosso amigo e irmão Daniel. Aleluia. A igreja está feliz com a presença dele, se é verdade, digam amém. Amém. Mais uma vez. Amém. Deus abençoe o irmão Daniel. Obrigado pela visita nessa noite. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para a igreja que o Senhor me pediu para dar. Eu estava meditando, né? Eu tinha uma palavra em mente, uma palavra para trazer para a igreja. Mas mesmo assim eu vou estar perguntando para o Senhor, que palavra eu trago para a igreja, que palavra. E de repente me veio o texto do nome de Jesus, né? O nome de Jesus, do nome de Jesus. E aí eu comecei levantei, comecei a folhear, comecei a pegar meus livros, comecei a folhear, E aquilo foi abrindo a minha mente para que eu trouxesse para a igreja do Senhor hoje uma palavra sobre cristologia, sobre Cristo. E a gente vai aprender um pouquinho sobre esta palavra. Vai ser extenso, porque eu tenho muita coisa na cabeça que eu ainda não coloquei. Mas o pouco que eu coloquei já dá para a gente hoje trazer uma introdução para a igreja. E nós vamos falar sobre o seguinte tema: quem é Jesus de Nazaré? Tá? Quem é Jesus de Nazaré? Porque nós estamos vivendo dias, não se espante, em que as pessoas estão menosprezando ao Senhor e estão deixando Ele de lado, por não entender quem é Jesus. E às vezes a gente pergunta dentro da igreja: quem é Jesus para você? E às vezes os próprios irmãos não sabem nem responder quem é Jesus na vida dele. O que Ele representa? O que Ele significa? Quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele será? Então todas essas questões é preciso que a gente aprenda. E aprenda bem, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar desse privilégio que é cada um de nós de sermos chamados pelo nome de Jesus. E muitos de nós não sabemos. Então nós estamos aqui diante de um texto em que vai surgir essa pergunta mais de uma vez. Mais de uma vez. E o texto, ele pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aqui que eu quero falar. Então, amados, introduzindo, são duas perguntas extremamente didáticas, porque Jesus queria trazer um ensinamento sobre isso. Ensinamento profundo. E ele chama os discípulos, reúne com eles e faz o seguinte questionamento no versículo 13: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele está perguntando: o que as pessoas lá fora, o que é que os não crentes, o que é que aqueles que ainda não fazem parte desse meu colegiado de discípulo, o que eles pensam a respeito do Filho do Homem? Lembrando que aqui a palavra Filho do Homem é um título que foi dado no Antigo Testamento para Jesus, para que ele viesse representar a humanidade. Aqui representava a humanidade de Jesus, Jesus como homem. Por isso que ele é chamado de Filho do Homem. Ele é tanto chamado de Filho do Homem, representando a humanidade, como ele também é chamado de Filho de Deus, representando a sua divindade. Então, Filho do Homem, o que as pessoas de fora pensam? O que a massa humana aí fora pensa
a respeito de Jesus. E se nós fôssemos fazer hoje uma enquete, fazer essa pergunta para as pessoas aí fora, vocês iam descobrir as variadas respostas que eles dariam. Muitas e muitas variadas respostas. Assim como também no tempo de Jesus, muita gente deu variadas respostas para ele. E os discípulos pegaram isso e trouxeram e disseram para ele, olha, alguns pensam que tu és isto, outros pensam que tu és aquilo, outros pensam que tu és aquilo. E o que está acontecendo aqui? Na resposta que os discípulos trouxeram para Jesus a respeito daquilo que as pessoas pensavam dele lá fora, a gente percebe aqui uma divisão de opinião. São muitas opiniões, muitas a favor e muitas contrárias a Jesus. Mas vamos começar logo com as contrárias. E eu não trouxe assim muitas, só algumas, só para a gente ter um pouquinho de noção. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 11, 19. Vamos ver aqui o que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Algumas delas pensavam isso. Mateus 11, 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Vocês prestaram atenção aqui do que o povo está chamando Jesus? Comelão, beberrão. Exatamente. Exatamente isso. Para algumas pessoas, Jesus não passava de um comilão, de um fanfarrão, de alguém que se sentava com publicanos e pecadores. E aqui já tem uma outra situação, que não é só de comer, isso não é só de beber, mas de compactuar, como que se eu sentasse ao lado de alguém que peca, o pecado dele pulasse e agarrasse em mim. Mas essa era a mentalidade do povo. O povo não podia ver ninguém que se chamava de Deus perto de alguém que não era de Deus, porque era como se ele estivesse sendo profanado. E a gente sabe que isso não é a verdade. Quantos amigos eu tenho que não são de Deus e nem por isso eles me contaminam. Mas o povo fazia esse juízo de valor. E o povo condenava Jesus, chamando ele de comilão e beberrão, e ainda por cima amigo de pecadores e publicanos. E uma das respostas que Jesus vai dar para essa opinião é que não necessitam de médico aqueles que estão são. Mas aqueles que estão, a gente tem que estar aí no meio deles mesmo, irmão, pregando a palavra. A gente tem que estar lá. A gente não pode se encaixar ou se colocar dentro de um quarto trancado, né, e ali a gente não ter contato com ninguém. Não existe isso. Nós precisamos entender isso. A própria palavra igreja, que vem da raiz eclésia, já fala que nós somos chamados para fora e não para dentro. Nós somos chamados para testemunhar para as pessoas que estão lá fora. Então, o que o Senhor Jesus está falando? E essa palavra, igreja, ela vai aparecer bem aqui nesse texto. Quando Pedro dá essa resposta, Senhor, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí ele vai dizer, olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá? É aqui que ela vai aparecer. Então, uma das coisas que as pessoas pensavam de Jesus é que ele era um comilão e um fanfarrão, um beberrão, e uma pessoa que coadunava ou compactuava ou aceitava o pecado ali. Não! Jesus nunca foi e nunca será isso. Tá? Nunca foi e nunca será. Mas você sabia que tem gente aí fora pensando a mesma coisa? Muita gente pensa isso. Segunda coisa que eu identifiquei que pensavam dele. Essa aqui foi pesada, irmão. Mateus capítulo 12, versículo 24. Essa aqui de vez em quando a gente leva também. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Você está ouvindo esse texto? Mateus capítulo 12, versículo 24, estão chamando Jesus de quê? No mínimo. No mínimo estão chamando ele de endemoniado. Alguém que mexe com... Exato. Eu não queria falar, mas eu já entendi. Né? Ah, esse aí mexe com magia para poder isso afastar ele. Tu já imaginou? Era exatamente isso que eles pensavam de Jesus. Ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, que eles tinham uma crença lá que era Beelzebul. Então aqui eles estão chamando Jesus de endemoniado, sim. E tanto é prova que eles estão chamando de endemoniado para Jesus, que no Evangelho de João, Jesus vai dizer assim, olha, vocês deveriam me honrar. E vocês estão me desonrando. Eu vim e honro meu Pai. E vocês vêm e me desonram. Então Jesus reclama
que, ao ser chamado de endemoniado, ele estava sendo atacado na sua honra. E mais, quem estava chamando Jesus de endemoniado não estava discernindo o Espírito Santo que estava sobre ele. Portanto, estava acusando o Espírito que estava sobre ele, que é o Espírito Santo, de um espírito imundo. E aí que ele vai também dizer para eles, olha, me ataquem, mas cuidado quando vocês atacarem o Espírito Santo. Porque se vocês atacarem o Espírito Santo, vocês não vão ter perdão. Nem nessa vida e nem na porvir. Então, muito cuidado. É por isso que eu sempre peço para a igreja, irmão, tenham muito cuidado quando vocês forem fazer algum juízo sobre alguém. Pelo comportamento, ou porque está rodando na igreja, e você já logo precipitadamente dizer, esse é demônio. Cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. A gente tem que ter uma cautela, a gente tem que ter um cuidado. Não é proibido julgar. Tá? Não vai pegar Mateus 7 e dizer assim, não, eu não posso julgar. Porque está escrito, não julgueis e não será julgado. Aí tu vai pegar Coríntios e vai lá identificar Paulo dizendo assim, vocês não deveriam estar levando a causa de vocês para os ímpios. Aqui dentro tem juízes que podem fazer o juízo. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos e o mundo? Então nós podemos fazer esse juízo sim. Agora nós temos que fazer isso com cautela. Com cuidado. Tá? Não é porque eu vejo uma coisa estranha, que fugiu da minha experiência com Deus, que fugiu do meu entendimento com Deus, que eu vou logo precipitadamente dizer que aquilo ali é demônio. Não. Se eu não estou identificando, se eu não estou sabendo, o que eu devo fazer? Orar. Deus, me dá discernimento. O que está acontecendo aí? É tu. É o teu espírito. É o capeta. Ou é a carne desse cidadão? Tudo isso a gente tem que ver. Esses dias agora eu até contei para minha esposa, isso vai ser eu tive um sono 2 dias atrás. A gente estava eu e ela nós estávamos expulsando o demônio. E teve uma hora que eu fui expulsar o demônio de um homem e ele estava possesso mesmo, caiu o processo, pá. Quando ele cai processo, ele levantou, dali normal, daqui a pouco ele começou a ficar endemoniado. Quando eu voltei para orar pela segunda vez para expulsar o demônio dele, o Espírito de Deus não só disse, para, olha para ele. Eu olhei. Aí o Espírito de Deus disse assim, é carne. Isso não é um espírito mais, é a carne dele. E eu me espantei com isso. Eu disse, aí tem coisa, vai vir coisa, eu vou me encontrar com coisa ruim por aí. Mas isso me trouxe uma certa experiência, que eu não posso ser precipitado. Que eu devo aguardar, que eu devo esperar, que eu devo pensar, que eu devo orar, que eu devo pedir discernimento, antes de eu tomar uma ação. Porque eu posso estar mexendo em coisas que não é para mexer. Aí eu vou ficar na cabeça do cidadão, o cara tá na cara, eu vou ficar, sai, não vai sair quem? Não vai sair ninguém. Eu vou ficar lá me matando com aquilo. Se eu não tiver discernimento, a pessoa vai estar zombada de mim, até brincar comigo. É isso que acontece às vezes, muitas vezes. Então, aqui chamaram Jesus de demoniado. Isso era uma opinião que eles tinham. Que viram o comportamento do Senhor, né? Lembrando que expulsar demônio aqui, da forma com que o Senhor expulsava, porque, meu irmão, foi uma revolução isso aqui. Jesus chegou aqui e era capeta caindo para tudo quanto é lado. Jesus não precisava falar nada. Bastava a presença dele no culto. E se tivesse uma pessoa possessa, o demônio já estava de lá. É o Filho de Deus. E não sei o que mais. Entendeu? Já se manifestava. Então aquilo era tudo novidade. Porque os outros profetas não agiam assim. Aquilo não acontecia com normalidade. Então, o povo disse, só pode ser Beelzebub, tá desse cara. É possível. Por onde ele passa, alguém fica manifestando o demônio, ele pode estar carregado de Satanás. E às vezes é isso que acontece também. Isso acontece também. Às vezes alguém é usado na área da libertação e onde ele passa, meu irmão, é a área dele. É a área da libertação dele. Onde ele passar, se tiver demônio pipocando, ou vai se manifestar. E ainda tem mais, irmão. Assim como tem curas, na área da libertação há várias vertentes. Tem aquele dom que Deus dá para um crente que ele provoca. Ele não precisa orar. Basta ele estar presente. Que provoca, o camarada se manifesta e entorta tudo de lá.
Por causa da área que Deus usa aí dessa forma da libertação. Deus me usa na libertação, mas o demônio tem que provocar assim para poder expulsar, não vai embora. Mas eu provocar, não faço isso. Mas se tiver alguém aqui que tenha essa área, basta ele passar perto de você, orando, ou estendendo as mãos, que o negócio pega. Tá? Então, chamaram também Jesus dessa forma e disse assim: cuidado, porque vocês podem estar lutando contra o Espírito Santo e vocês não terão perdão. Uma outra opinião que tinha muito no tempo de Jesus a respeito dele, essa daqui era a mais frequente que usavam contra ele: enganador. É João 7,12. Para muitos, Jesus era um charlatão. Tá? Jesus era um impostor. E eles chamavam ele de enganador. Ele é enganador. Mas Jesus nunca foi um enganador. Jesus nunca foi um impostor. Infelizmente, na visão de muitos, era assim que enxergavam ele. E também hoje nós, nos nossos dias atuais, não seremos diferentes. Então, quando você ouvir por aí alguém te chamando de impostor, não fica bravo não. Chamaram Jesus, você não é melhor do que ele. Né? Eu não sou melhor do que ele. 7,12. Pode ler. E havia grande murmuração entre a multidão, e respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Você está vendo aqui? As pessoas diziam que Jesus estava ali só para enganar o povo. É assim que fala de pastores. Isso aqui é o dízimo. Isso aqui é a oferta. Não, é de lamenta. Tem alguns que são mesmo assim. Mas nem todos são. Aleluia. Nem todos são. Então o que a gente percebe aqui? Que essa acusação contra Jesus era completamente leviana. Jesus nunca enganou ninguém, porque nunca houve engano na sua boca. E quem vai defender isso é Pedro. Pedro disse que nunca houve engano na boca dele. Então, o que acontece aqui? As pessoas estão olhando para Jesus, estão vendo ele operar maravilhas, estão vendo ele pregar, né? Estão vendo ele testemunhar de Deus e estão tendo uma impressão errada dele. Estão tendo uma opinião completamente distorcida daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus é. Jesus nunca foi um charlatão, irmãos. Jesus nunca foi um impostor. Mas esse rótulo, os fariseus fizeram questão de fazer com que o povo viesse entender que ele era dessa forma. Então eles lutaram para chamar Jesus disso e colocaram na cabeça do povo exatamente que Jesus não era o Messias, não era profeta, coisa nenhuma. Não. E a Bíblia vai dizer que eles faziam isso tudo por inveja. Porque, meu irmão, a inveja, pensa numa desgraça chamada inveja. Eu não posso ter o que ele tem, eu vou denegrir a imagem dele, que é para ver se ele se arrebenta. E era exatamente isso que queriam fazer com Jesus. A inveja era muito grande, Jesus arrastava a multidão mesmo. Os fariseus não podiam fazer isso. Quando Jesus pregava, ele pregava com autoridade, e não ficava assim: eu acho, eu penso. Não. Ele dizia que ele falava aquilo com plena autoridade. Eu, porém, vos digo. Não tinha negócio de medo no falar, achismo no falar. Ele tinha convicção do que estava fazendo. Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém. Isso é autoridade. Tá? Isso aqui é autoridade pura. Porque ele está em contraste com a lei. E a lei é a autoridade máxima. E a lei dizia: não matarás. Ele dizia: eu, porém, vos digo. Que a gente não odeie, não crie raiva no coração, porque é igualzinho quem mata. E aí ele foi aperfeiçoando a lei. Ele não aboliu a lei. Ele aperfeiçoou. Tá? A lei dizia: não adultere. Ele dizia: não olhe no teu coração com cobiça, porque é igual a adultério. Ou seja, ele foi só aperfeiçoando. Uma outra coisa que chamava Jesus era de pecador. Eu não podia deixar de fora isso aqui. Ele era um pecador. Vamos lá para João 9, 24. João capítulo 9, versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram:
Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. É esse? É esse mesmo. Jesus encontra um cego de nascença. Os discípulos perguntam quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Só esse primeiro versículo do capítulo 9 já te dá uma ideia de como é que ele fazia o juízo. Como ele julgava as coisas pela aparência. Tá? Se o homem está deficiente, alguma coisa ele pecou. Não tem muito isso hoje. Fulano está doente. Ah, tem pecado. Pagando preço. Quem disse que ele está pagando o preço e quem disse que ele está em pecado, gente? Você já foi lá saber com o irmão? Né? Mas hoje a coisa está num nível tão absurda que ninguém pode ver alguém doente na igreja. Está em pecado. Sim, existe. Tem pessoas que acabam caindo enferma pelos seus erros, pelos seus pecados. Mas isso não é regra. Isso pode acontecer? Pode, mas não é regra. Volto a repetir. Cuidado antes de vocês exercerem um juízo de valor sobre alguém. Freia. Pede discernimento. Às vezes você chega com uma pessoa que é na imagem de Jó, no conceito de Jó, né, que passou, mas nunca, não pecou, não cometeu nenhum erro para merecer aquilo. Ele estava debaixo ali de um agir de Deus. Deus queria demonstrar alguma coisa através da vida de Jó. Mas ele não fez nada para pecar. Mas aí nós temos os 3 amigos de Jó que nós podemos chamar de inimigo. Porque quem tem amigo como aqueles não precisa mais de inimigo. E os caras chegavam com Jó e metralhavam. Tu está em pecado. Confessa. Confessa. O que tu está passando, morte dos teus filhos, tua fazenda, teu recurso, teu dinheiro, tua saúde. Tu está em pecado, confessa! Eles queriam arrancar uma confissão de Jó que não existia. Entendeu? E nós temos muitos amigos assim. Até que ele falou, pesa a minha fidelidade na balança. Né? Exatamente. E às vezes nós temos amigos assim. Que eles chegam perto da gente, a gente está passando pelo momento, pelo atropelo, por uma luta, por uma prova, e aí eles já começam alfinetando a gente. Vem com quem não quer nada, mas na realidade final é meter-lhe a faca. Não, tu está em pecado, te conserta, como me consertar? Parece que eu falei ontem, não foi aqui? Que eu fui para ali, cheguei lá, o camarada falou no meu ouvido que eu estava em pecado. Eu Jesus, como? Aonde eu pequei? Tá, Senhor, eu vou te pedir perdão aqui, não é porque esse cara está falando mal, que eu estou te pedir perdão. Entendeu? Não tem o que falar, fica calado, né? Não, mas essa mania feia que está hoje na igreja. Eu tenho que falar, eu tenho que profetizar, eu tenho que revelar alguma coisa. Não precisa disso. Sabe o que edifica a nossa vida? É isso aqui, ó. Palavra que edifica a nossa vida. É o estudo da Bíblia que faz com que nós cresçamos. É por isso que a Bíblia diz, desejai afetuosamente o leite racional não falsificado, para que por ele você cresça. O crescimento se dá através da palavra. Não é de pular, dançar, nada contra. Não é de profetizar, rodar, nada contra. Eu pulo, rodo. Você vai me ver um dia aqui cheio da glória, eu pulo, rodo. Nada contra, mas o que faz a gente crescer é o alicerce da palavra de Deus. Aleluia. É isso que faz a gente crescer. Então, o que a gente percebe aqui? Esses homens chamando Jesus de pecador. E olha como ele incentivou o pobre do cego, que não era mais cego, que já estava curado. Dá glória a Deus, irmão. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha o grau de incentivo. Porque ele diz assim, nós sabemos, nós temos certeza, ele é um pecador. Aí o cego lascou-lhe uma paulada na cabeça dos fariseus. Disse assim, olha, se ele é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei. Sendo eu cego, agora eu vejo. E tem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nunca se viu falar que o pecador abre olho de cego. Em outras palavras, está dizendo assim, se esse homem fosse pecador, como vocês dizem, o que ele podia fazer comigo? Porque eu quero ver se algum de nós aqui estiver em pecado, se a gente tem força e moral para orar pelo enfermo ou pelo endemoniado, eu quero ver. Não tem.
A menos que você faça um concerto com Deus. Mas se você sabe que está em pecado, você pode até orar, que às vezes a gente é cínico, a gente ora, para não perder o rebolado do Espírito. A gente vai lá e Deus abençoe, não sei o quê. Mas aqui dentro, a gente sabe que a gente está indigno de fazer aquela oração. Mas com o endemoniado a gente nem pisa, que a gente sabe que se a gente falar alguma coisa ele vai. E eu já vi demônio falar bobagem pra gente. Eu já vi uma pessoa endemoniada falar horrores para alguém que se julgava obreiro. Então, cuidado. Tá? Muito cuidado. O que eu quero dizer para meus irmãos é que esse pensamento, que não é diferente dos dias atuais, permeavam na mente do povo. E hoje, tem até ensinamentos nesse sentido, dizendo que Jesus não é nada. Tem uma seita que ensina que Jesus é uma força, uma energia. Só para vocês terem uma ideia. Que não tem o entendimento de que Jesus é Deus. Tem uma outra seita que eles deidificam demais Jesus, eles colocam Jesus como Deus mesmo, porém eles subtraem a humanidade. Ele disse que Jesus nunca foi humano. Ele sempre foi Deus. E aí ele pega os textos só da divindade, entendeu? Do lado divino. E esquece o lado humano. Porque essa seita diz que a carne humana, ela é pecadora. E que, portanto, nada nela presta. E que ela tem que ser massacrada mesmo. E o adepto dessa seita geralmente fica se flagelando o corpo, se machucando. Então, hoje nós também vivemos esse período. Né? Pensamento que Jesus é um pecador, poxa, eu encontrei demais. Teve gente que teve coragem de chegar para mim, né? Jesus andou com Maria Madalena. Eu digo, vai te converter, rapaz. Maria Madalena era a mulher de Jesus. Pode uma coisa dessa. São pensamentos que tem na cabeça das pessoas aí fora, por não conhecer a verdade. Existe. Tá? Mas por quê? Porque elas têm apenas uma ideia de quem é Jesus. Elas têm uma opinião de quem é Jesus. Mas elas não conhecem quem é Jesus. E é por essa razão que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque a primeira pergunta de Jesus foi para as pessoas de fora. Mas espera aí que Jesus vai voltar para nós aqui. E o texto que eu li para os meus irmãos aqui foi exatamente que Jesus pergunta para os discípulos. Aí ele se volta para eles. E vocês? E vós? Quem dizem ser o Filho do Homem? E claro que para Pedro levantar, antes dele levantar para falar, houve um silêncio, né? Com certeza os dois ficaram assim olhando para a cara do outro assim. E agora? Só que nesse tempo aqui, não eram só as pessoas ruins, as pessoas que tinham uma opinião distorcida de Jesus que davam suas opiniões. Havia muitos que também davam suas opiniões. Né? Havia muitas pessoas que diziam, não. Né? A gente leu lá em João 7,12, quando ele vai falar lá que Jesus era enganador. Não, ele engana o povo antes. Algumas pessoas dizem, não, ele é bom. Então, algumas pessoas tinham Jesus como bom. E a gente percebe isso naquele rico, jovem rico, e assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que tu me chama bom? Porque alguns olhavam Jesus como bom. Jesus disse, por que tu me chama bom? Só há um que é bom. É Deus. Mas algumas pessoas tinham essa opinião de que ele era uma pessoa bondosa. Por quê? Porque ele consolava. Né? E aí na linha dessas pessoas bondosas falavam que Jesus era igual a Jeremias. Não, ele é Jeremias. Ele é bondoso, ele chora, ele luta para sarar, entendeu? Então, essas pessoas identificavam Jesus como uma pessoa boa. Mas Jesus não é só uma pessoa boa. É muito mais do que isso. Outros imaginavam que Jesus era João Batista, porque lembra qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino do céu. Qual foi a mensagem que Jesus pregou? A mesma coisa. Ele chegou e disse, arrependei-vos, mas até quem estava copiando a mensagem de João Batista, né? Por isso que eu digo que a gente pode copiar a mensagem. A mulher não canta aqui? Ela canta o hino hoje, aí passa 2 dias cantando. A gente não pode. A gente não pode copiar a mensagem, a gente não pode. A mulher canta, a gente não pode. Copiar diferente de repetir. Mas ele estava copiando e repetindo, reprisando. Porque pode pegar o texto de Mateus 3 e pega lá Marcos capítulo 1.
É a mesma fala. Jesus disse assim, ó, arrependemos e convertemos que é chegado a vós o reino dos céus. Foi assim que ele começou a pregar. Por isso que as pessoas identificavam ele como João Batista. Porque diziam, não, Senhor, algumas pessoas dizem que tu és João Batista. Agora outras pessoas, Senhor, eu te identifico como Elias. E o Elias foi aquele camarada que realmente confrontou. E Jesus ele não poupou confronto. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus fez, foi nos confrontar. Tá? Ele não poupou. Não pense cada um de nós que o Senhor Jesus vai chegar aqui, vai alisar a nossa cabeça e passar a mão na nossa cabeça. Negativo. Ele vai nos confrontar. Os hipócritas um pouco mais pesados, chamando raça de víbora. Mas aqueles mais dissimulados, ele chama com mais calmozinho. Ó, fulano, te converte. Ó, Pedro, vai me negar. Não, vai. Não vou, senhor. Vai. E 3 vezes ainda. Então, nós temos que começar a prestar atenção nisso, porque Jesus ele confrontou muitos. E então ele era chamado o Elias da vida. Porque Elias foi aquele cara que bateu de frente. Com Acabe, com Jezabel, com o culto misturado, né? O culto religioso de Judá, de Israel, né? Dizendo que é o reino do norte, completamente misturado, ele confrontou. E nós também, irmãos, nós carregamos essa mesma personalidade. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, e muitos de nós somos chamados para exortar. E quem é chamado para exortar, tem que usar o nome para exortar mesmo. Chama atenção, aconselha, fulano é assim, sai daí, vem para cá. E às vezes a gente não gosta. Eu quero dizer para os meus irmãos da igreja que a gente não pode ficar somente sendo amiguinho daquele profeta legal. Aquele profeta legal, que só fala aquilo que a gente quer. A gente tem que entender que Deus ele usa cada um para a edificação da igreja. Tem hora que é necessário, irmãos, o pau quebrar na igreja. Mas não é por isso que o Senhor está aborrecido conosco. Ele está nos chamando a atenção. Olha, Jesus confrontou tanto que ele chegou diante de uma igreja e disse assim, você o quê? Você é rica? Você tem tudo? Você acha que pode tudo? Deixa eu te mostrar qual é a visão que eu tenho de ti. Tu és cega, tu és pobre, tu és miserável. Irmão, se tu chamar alguém de miserável. Já parou pra pensar nisso? Se tu chamar alguém de miserável, o camarada levanta e diz assim, desgraçado, eu vou te matar. Mas Jesus chegou, foi para a igreja. A igreja de Laodiceia disse, tu és pobre, tu és nua, tu és cega e tu és miserável. Aconselhos que de mim compre ouro provado no fogo e bote colírio nos teus olhos para que tu veja e te vista com roupa para que não apareça a tua nudez. Jesus confronta. Jesus nos confronta. Porque às vezes a gente está tão acostumado a pecar, irmão, que a gente está confortável no pecado. E aí tem que Jesus chegar e sacudir a gente. Jesus tem que chegar e sacudir a gente mesmo. Para dizer, ei, acorda, ei, olha o que tu está fazendo. E muitas pessoas pensavam assim, e pessoas boas também pensavam com opiniões diferentes. Pegando toda a opinião da população, Jesus agora se volta para eles e faz a seguinte pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Muitos se calaram, muitos dos irmãos fizeram silêncio, e Pedro de repente se levanta. Eu queria assim que foi, porque assim, irmão, a gente que recebe a revelação de Deus, você recebe também. Você sabe disso. Quando Deus fala com a gente, vem uma convicção. Não é aquela coisa duvidosa, é aquela certeza. Né? E você, pá, é instantâneo. E Pedro foi assim que ele se levantou. Ele disse assim, tu és o Cristo. Preste atenção nessa expressão. O Filho do Deus vivo. Porque nós temos muita coisa para destrinchar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o que está registrado no versículo 17. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai
que está no céu. Opa! Nós estamos diante de uma revelação. E uma revelação dada pelo próprio Deus. O que é que Jesus está dizendo? Revelação que vem de Deus, ela não provém dos recursos humanos. Ela não vem da natureza do homem. Isso é algo que vem de cima para baixo. E João Batista, para fazer a gente entender completamente isso, ele disse, ninguém pode fazer nada se do alto não for lhe dado. Tudo que eu faço e tudo que nós devemos fazer como cristãos autênticos do Senhor deve vir do alto. Não pode sair do meu achismo. Eu vou fazer assim porque é melhor. Eu vou me comportar assim porque eu acho que é bom. Tudo deve vir da revelação do próprio Deus. Carne e sangue só trazem, sabe o que na igreja? Confusão. Carne e sangue só trazem confusão. É por isso que a Bíblia deixa bem claro que a nossa briga ela não está no campo raso da carne e do sangue. Isso aqui é baixo, irmão. Carne e sangue é coisa baixíssima, coisa do pó, coisa da terra. É por isso que nós não devemos ficar intrigados com carne e sangue. A nossa luta está no nível mais superior. Nós lutamos contra as potestades, principados, príncipe das trevas. É isso, irmão. Então eu não posso focar a carne no sangue. Carne e sangue só faz trazer confusão. E outra coisa, carne, quem está na carne, jamais vai agradar a Deus. Jamais. Quem vive na carne não recebe revelação. Recebe revelamento. Quem vive na carne não recebe visão, recebe visagem. Vocês estão entendendo? Vocês pararam para pensar o número de confusão que está tendo nessa profecia de hoje? Revelação de hoje, visão de hoje. Eu tive uma visão, aí pá! Aí o pau quebra na igreja, aí o irmão brigando com a outra por causa da visão, aquela confusão desgraçada. E um puxa o cabelo espiritual da outra, outra arranca o dente. Sabe por que isso? Não está tendo revelação que vem do alto. É tudo carne. É tudo humano. É tudo desse tempo, dessa terra, de baixo. É por isso que acontecem as confusões. Tiago explica com muita clareza isso. Tiago capítulo 4, ele vai dizer, de onde vêm as guerras? Já leram esse texto? Pelejas entre vós. Não vem porventura disso, que nos vossos membros guerreiam? O que é guerreiro? Inveja, ciúme. A irmã vem e canta aqui. Irmãos, sabe por que eu bato muito nisso? Porque lá atrás eu venho de igrejas e já vi muito isso. Então, como a gente está nascendo aqui, eu estou aproveitando para começar a parar as arestas de todo mundo. A irmã vem aqui, canta, e glória e tal, e pá. A irmã cisma, que é a irmã que está cantando, canta melhor do que ela, e começa o pé da confusão. O irmão vai pregar aqui, prega e tal, Deus faz uma obra e faz tal. O irmão, em vez de dar glória a Deus pelo dom que está se manifestando na vida do irmão, não, ele fica emburrado. Eu vou buscar Deus, eu vou pregar melhor do que ela, só sai. Bobagem. Fica tipo uma disputa, sempre de Jesus. Mas é isso que o texto está falando, de disputa. É uma disputa. Guerra. E o Tiago, ele vai ser assim, uma pessoa assim muito... Não é aquela pessoa assim que é de frente, de cara, assim, no meio de palavras, ele vai dizer adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Porque as coisas de Deus, elas precisam ser feitas debaixo da revelação. Se Pedro aqui tem um revelamento, tu ia ver a patada que Jesus ia dar nele. Mas Jesus ia bater com vontade. Para quê? Para que ele saísse daquela situação. Mas como ele falou uma coisa, e o Senhor olhou e disse, Pedro, isso aí não foi produto da tua carne, não. Isso aí não procedeu da tua mente humana, não. Isso aí foi o meu Pai que te revelou. Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui, para a gente saber quem é Jesus de fato, nós precisamos receber essa revelação. E agora glorifica a Deus porque a revelação está aqui. Aqui, ó. Escritura, palavra, está tudo aqui. Tudo aqui. Deus já revelou.
Deus já revelou. Então aqui nós vemos aqui o Senhor Jesus mostrando para ele, Pedro, eu glorifico ao meu Pai porque foi Ele que te revelou isso aqui. Né? Foi Ele que te mostrou aqui. Segundo, vamos ver a revelação e vamos entrar dentro da revelação de Deus. O que é que o Senhor, nosso Deus, está revelando a Pedro? Ele vai revelar, eu vou falar pelo menos só mais de duas pessoas para encerrar. Ele revelou a Pedro, ele revelou muito mais. Mas Pedro, Paulo e João Batista. Foram os três assim, que eu posso dizer para os irmãos assim, que eu pude perceber assim, bem forte. Não que os outros não eram, mas foi uma coisa assim bem explícita. Ele revela a Pedro que Jesus é o Cristo. Quem sabe o que é Cristo? A palavra Cristo é a mesma palavra Messias. Messias em hebraico, Cristo em grego. Ambas as palavras quer dizer ungido. Uma pessoa consagrada, dedicada exclusivamente a Deus. E ungido realmente que vem da raiz daquele que joga o óleo na cabeça do povo. Tá? Ungido. Tu és o consagrado. Consagrado o quê, Pedro? Aí Deus passa a segunda revelação. Filho do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para todo mundo que Jesus de Nazaré é o consagrado Filho de Deus. Isso no Antigo Testamento representa o Messias. O Messias de Israel. Tá? Filho do Deus vivo. Aqui, Deus ele vai mostrar para Pedro que eles estão diante do desejado de todas as nações. O esperado. Que tanto o povo de Israel almejava dia e noite. Dia e noite, servindo a Deus, esperando o seu líder, o seu Messias, o seu homem ungido, o filho de Davi. E ele vai trazer essa revelação aqui. Ó. E o Senhor Jesus mostra para ele, olha, Pedro, é isso mesmo. E agora que vocês sabem quem eu sou, agora eu vou mostrar o resto de mim. A minha igreja, o meu corpo. É aí que ele vai falar da igreja. É aí que ele vai revelar. Quem vai revelar a igreja é o próprio Cristo. Entendeu? Ele vai mostrar para nós. Então aqui eu quero dizer para os meus irmãos que a revelação ela veio do alto. E veio mostrando quem é o Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a diferença daquilo que as pessoas pensavam lá fora. Ele é bom. Ele cura. Ele é um charlatão. Ele é um impostor. Aí Deus fecha e diz assim, não, esse aqui é o meu filho amado. Esse aqui foi quem eu consagrei. E sabe quem é que vai dar essa palavra de ungido? Porque ele recebeu a revelação. Foi Pedro. Pedro sobe na casa de Cornélio e lá ele vai pregar e vai dizer, né, que Deus ungiu. Você viu que alguma parte na Bíblia, na biografia, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você viu alguém ungir Jesus? Tem algum texto que fala disso? Agora em Mateus 10, 38 está escrito, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E ele andou por todas as partes, fazendo o bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. É assim que está escrito lá. Você está entendendo? Quem recebeu a revelação foi Pedro. E foi ele que trouxe isso. E mostrou, olha, não teve uma coisa palpável, um óleo desse aqui, e algum profeta chegou lá e derramou na cabeça de Jesus. Não, a unção dele foi pelo próprio Espírito. Foi o próprio Espírito de Deus que desceu sobre ele. E ele andou por todos os lugares fazendo o bem. Curando a todos os enfermos e oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui nós podemos perceber que Pedro assimila quem é Jesus. Quando a gente passa a conhecer quem é o Jesus, porque Jesus é o nosso Deus, irmão. Preste atenção. A revelação, ela é ampla. Ela é ampla, ela é geral. É da natureza,
Aí a revelação vem através dos profetas, e o negócio vai afunilando. O escritor aos Hebreus diz que nos últimos dias Deus falou conosco através do Filho, tendo ele falado através dos profetas lá no Antigo Testamento. Agora, dessa vez, ele nos falou do Filho. A revelação vai afunilando especificamente em Jesus. E João diz que ele é a expressa a imagem de Deus. Então, Deus é o próprio Jesus. Então, você sabe aquele Jeová, o Elohim, lá do Gênesis 1, quando chega em Êxodo, ele se torna Yahvé, que hoje a palavra Jeová é uma tradução forçada, mas Yahvé, Jeová, sabe quem é o Jeová? É o próprio Jesus. E quando uma seita diz que Jesus é uma força ativa, porque o verdadeiro Deus é o Jeová, eles estão perdidos. Sabe por quê? Porque o mesmo Jeová é Jesus. Por isso que ele diz assim, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, filho, me mostra-me o Pai. Vocês estão entendendo? O Jeová, a revelação vai ficar específica, vai afunilar e vai se tornar o próprio Jesus. É por isso que Paulo vai dizer de forma bem ousada, vai dizer assim, olha, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Deus estava em Cristo, Cristo estava em Deus. E sabe o que é melhor? Que Jesus é o cabeça. Sabe quem é o corpo de Jesus? Isso quer dizer que Jeová, o Espírito e o próprio Filho está dentro de você. Se você soubesse disso, você não ficava com medo de certas coisas que você tem medo. Você tem medo, sabe por quê? Porque você ainda não teve a noção de entender quem está dentro de você. A menos que você vive em pecado. Aí tem que estar com medo mesmo. Mas se você não vive, sabe o que você tem dentro de você? O próprio Filho, o próprio Pai, o próprio Espírito. É por isso que nós aprendemos na escola dominical aqui, que nós somos a morada de Deus e Ele é a nossa morada também. Porque nós estamos nele e Ele em nós. Senão a gente não consegue dar fruto. Por que muitos de nós não damos fruto na igreja? Porque alguma coisa está cortada. Tá? Alguma coisa está cortada. Nós precisamos estar em Deus e Deus em nós. Jesus, ele também foi revelado para Paulo. Ou seja, pessoas que foram transformadas por Deus, mudadas por Deus, o Espírito Santo também revelou. E de Paulo chama a atenção de vocês. Quero que vocês tenham muita atenção na situação de Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas 1, 15 e 16. E outro, de forma já, quando alguém lê Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, outro já fica com a Bíblia aberta no livro de Atos 26, 14 e 15. Mas vamos fazer um negócio aqui, uma comparação aqui. Eu quero que vocês compreendam. Tá? Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Amém. Pode ler. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Amém? Versículo 15. Mas quando aprouve a Deus. Quem é que está revelando aqui? Deus. Presta atenção. Mas quando aprouve a Deus, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Então, por isso que eu estou falando para os meus irmãos aqui, ó. A revelação, ela vem de Deus. É Deus que revela. Paulo, meu irmão. Paulo, humanamente falando, era um grande sábio. Mas se você pegar a carta de Timóteo, ele vai mostrar para nós que ele não passava de um grande ignorante. E agora, o Senhor Deus aprove, ele decidiu. Então, eu vou escolher Paulo. Eu vou escolher Paulo. E vou revelar o meu filho para ele. E esse encontro vai se dar lá no caminho de Damasco. Mas eu quero que você leia para mim Atos 26, porque é quando ele está diante do rei Agripa se defendendo. 14 e 15. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Aramaico? Porque o aramaico era a língua mais popular.
era a língua um pouco mais misturada. Tá? Era aquele hebraico mais popular e misturado já com outras línguas ali. E no tempo de Jesus o aramaico era muito falado. Mas essa tradução também é esquisita, porque é o hebraico. O negócio que eles colocaram o aramaico em pé e guardaram com o hebraico. Mas a realidade é que é o hebraico. Como é que está na sua aí? Vamos mudar a tradução. 26. 26:14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraica. Hebraica. É porque assim, como eles eram muito próximos, só que era aquela linguagem mais comum do dia a dia, o aramaico. E era aquela linguagem mais interligada com... Na verdade, eu não sei nem explicar direito para os irmãos. É tipo assim, é como se fosse o meu português lá de Moçambique, que é uma... ou o português lá de Portugal, igual o nosso português aqui do Brasil. Era essa pequena diferença. É como se o português de Portugal fosse o hebraico, que é o original, que é a língua nativa mesmo dos hebreus, e o aramaico fosse esse arranjo, aquele português brasileiro. Tá? Na época de Jesus, eles falavam mais o aramaico, devido exatamente às deportações pela Síria, pela Babilônia, entendeu? Então aquele hebraico mesmo, ele não era tão falado. Por que eu quero destacar essa questão do hebraico? Porque Paulo, ele é um poliglota. Olha para mim aqui. Poliglota é aquele que fala mais de uma língua. Mais de 2 ou 3 línguas. Ele conhecia bem. Ele era estudado. Jesus não podia chegar com um simples aramaico para ele, não. Jesus não podia chegar com um simples grego para ele, não. Por que o Senhor? Por que ele fala que Jesus falou em hebraico? O que isso tem a ver no texto? Vocês pararam para se perguntar isso? Isso tem muita coisa a ver. Ele vai dizer que Jesus fala em hebraico, continua lá o texto. E em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ponto. Vocês já entenderam que quando Jesus se manifesta, que foi Deus que revelou o Filho para Paulo, quando ele vai se manifestar para Paulo pela revelação que Deus dá para ele a caminho de Damasco, aquela palavra que ele vai falar com Paulo, dura para te recalcitar contra os aguilhões, ele está falando aqui em hebraico. E ele vai dizer assim: Eu sou Jesus. Aí o negócio pegou. Porque havia muito Jesus lá no tempo de Jesus. Por isso que Jesus é identificado como Jesus de Nazaré. Havia outro Jesus. Mas quando ele chega em língua hebraica dizendo assim: Eu sou Yeshua, ou Yeshua, não sei bem a pronúncia, hebraico, ele está mostrando para Paulo que Paulo conhece a raiz de Yeshua, que é salvação, que é salvar, que é a mesma raiz do nome Josué, e que, portanto, é o Salvador. O que Jesus está falando para Paulo? Paulo, eu sou o Salvador. Aleluia. E tu está me perseguindo. Eu sou o Messias, Paulo. Eu sou. Paulo entendeu na hora, porque a linguagem não foi no grego, não foi no latim que Paulo dominava. A linguagem foi hebreia. Não falou nem aramaico, que era a língua popular dos judeus da época. Ele fez questão de falar a língua original dos hebreus. E dizer para ele: Eu sou Yeshua, a quem tu persegue. Você não vê que ele cai diante do Senhor assim e fala para o Senhor o que ele deveria fazer? Ele chama de Senhor na mesma hora. Por que você acha que ele rapidamente... Você acha que ele ia mudar assim, do dia para a noite? Um cara que está com a mentalidade dizendo assim: essa seita tem que ser exterminada, tem que ser destruída, tem que ser dizimada, tem que acabar com essa seita, eu vou destruir. Ele muda da água para o vinho. Vocês estão entendendo? O que Deus mostra para Paulo de forma clara é que ele estava perseguindo o próprio Messias. E Paulo percebe isso. É por isso, irmãos, que ele vai dizer isso. Que ele é o Yeshua, que ele é o Salvador. E é aí que Paulo vai se conscientizar de que ele está fazendo tudo errado. É por isso que Paulo muda, meu querido. Porque ele se dá conta que ele está lutando contra Deus. Ele se dá conta disso. Então quem é Jesus de Nazaré? O Salvador, que muita gente só fala.
Mas Paulo, ele pegou isso de uma forma tão, que encarnou dentro dele tão forte, que você pode ler o escrito de Paulo, ele vai estar dizendo assim: Jesus é o Salvador e eu sou o servo de Jesus. Ele não só se identificava com Jesus como aquele que foi salvo por ele, mas aquele que estava debaixo do senhorio dele. Sabe qual é a dificuldade da igreja hoje? De congregar, de servir a Deus, sabe qual é? É não saber identificar quem é Jesus. Como a gente não sabe que Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida, a gente acha que a gente aprende a tocar pelo. É por isso que tem muita gente que faz o que quer. Porque ele não tem um senhorio sobre a vida dele. Quando Paulo entra debaixo da salvação e identifica Jesus como Yeshua, como Senhor, como Salvador, desculpe, automaticamente ele já se curva, porque ele sabe que ele é o rei, o filho de Davi, o que viria para conduzir Israel para a restauração. Então, quando ele identifica o Yeshua, ele cai: Senhor, o que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Calma, vai entrar lá na cidade de Damasco, é lá que vai ser dito o que você deve fazer. Agora não, agora pode continuar a viagem. Tu já sabe quem eu sou? Já sei, sim, então vou continuar a viagem. Nós precisamos começar a prestar atenção. Muitos de nós, irmãos, estamos servindo a Deus da igreja, mas não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a nós mesmos. Porque a gente não sabe quem é Jesus. Jesus, ele não é somente o nosso Salvador. Jesus também, ele é o nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós somos servos. E é aí que entra que a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Tá? Às vezes a gente bate o pé na igreja, às vezes a gente se revolta com o povo de Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa que, meu Deus. Sabe, irmãos? Não faço. Eu vou contar uma experiência minha para me encerrar. O dia que eu estava pastoreando a igreja, essa última igreja, eu era, e graças a Deus, Deus tem me mudado muito, irmãos. Eu louvo a Deus, Deus está me mudando demais. Vocês já pegaram o pastor Tomé bem mudado. Mas eu era bem sim, bem rígido, bem duro nas minhas palavras. E uma vez eu encontrei esse tipo de oração meio bagunçado, desazado, e me aborreci com todo esse tipo de oração. Eu já contei isso mais de uma vez. E eu me aborreci com aquelas irmãs, sabe, da consagração. Eram aquelas que gostavam de sentar lá atrás. Não tem umas irmãs que estão dizendo: irmã, o teu banco é aqui. Aí ela senta lá atrás. Isso vai, humanamente, vai. Chega uma hora que a gente fica cheio, aborrecido. E nesse dia foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei aborrecido. E eu peguei essas irmãs e eu falei: pô, gente, fala que é para você ficar aqui, desobediente, você fica lá para trás, é para estar bem aqui. Eu não vou pedir perdão para nenhuma de vocês! Ignorante todo. A casa pastoral, ela ficava no fundo. Para mim ter acesso a ela, tinha uma escada, porque ela era uma laje e ficava lá em cima. Eu subi, eu saí da igreja, conhecido, como o senhor da igreja. Eu era o dono da igreja. Chegou lá na casa pastoral, entrei na casa, quando eu meti a mão na maçaneta do meu quarto, que eu pisei o pé dentro do meu quarto, o pé esquerdo dentro do meu quarto e o meu pé direito ainda ficou aqui no corredor. Eu ouvi a voz de baixo para cima, assim, tum! Você está querendo ser igual a Moisés, meu filho? Eu vou repetir por 2 vezes. Você está querendo ser igual a Moisés? Aí a terceira vez que ele falou comigo, ele disse assim: tu está entendendo o que eu estou falando, né? Aí, meu irmão, não tinha mais onde chorar. Porque quando a voz baixou, minhas pernas tremeu. Quando Deus fala comigo de uma forma forte, todas as vezes que ele fala assim comigo, as minhas pernas bambeiam. Não fica a força, o homem vai embora, vira um meninozinho. Um valentão. Entendeu? E ele disse: você está querendo ser igual a Moisés? De novo ele repetiu: você está querendo ser igual a Moisés? Depois ele falou para mim assim: você sabe o que eu estou falando com você? Você entende o que eu estou falando com você? Eu disse: não quero. Então volte lá e peça perdão. Porque você não é Moisés. Com o rabinho entre as pernas. Que Deus do céu! E todas elas estavam lá chorando, irmão, que a bronca que eu dei foi grande. Me perdoe. Dobrei meu joelho, pedi perdão, elas oraram por mim. Se elas não oram por mim, eu estava no inferno. Já. A minha esposa está aqui lá, testemunho. Oraram por mim, todas elas, inclusive a minha esposa. E a partir dali isso ficou uma marca na minha alma. Entendeu? Eu chamo atenção, sim. Eu
Se tiver de chamar a atenção, qualquer um de vocês, eu chamo. Mas aquilo já ficou aqui, ó. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque eu sei quem é Jesus. E Jesus já fez isso comigo com a igreja. E Jesus já fez isso comigo com a minha família. Os maus tratamentos, tanto com a igreja eu levei revés, como com a minha família eu também levei o meu revés. É por isso que eu também piso em ovo para falar com a minha família, porque eu também já levei revés da minha família. O ciúme que Deus tem da família, a gente como homem tem que ter muito cuidado. Como mulher também. Da família, dos filhos, da esposa, do esposo. E o Senhor também me chamou a atenção pelo meu maltratamento com meus filhos e minha esposa. Então tudo isso eu já passei na vida. E digo para vocês, Jesus não é brincadeira de ninguém. Ele é Senhor da nossa vida. Sirva a Ele. Amado, você não serve pastor. Você não serve a missionária Vívia. Você não serve nem essa placa que está aí na frente. Pelo amor de Deus. Isso é só uma placa. Quem é que você serve? Jesus. E Jesus não é brincadeira de ninguém. Tá bom? Pedro disse, olha, vocês têm que aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Pode ler o livro de Atos capítulo 2. Lá no finalzinho você vai ver isso. É Salvador e Senhor. Senhor e Salvador. O que a igreja está fazendo? A igreja não está respeitando Jesus como Senhor. Ela só está querendo como Salvador. Não é assim que o povo está fazendo hoje? Me cure, Jesus. Me cure, Jesus. Me liberta, Jesus. Me transforma, Jesus. Mas depois que pega a bênção, Jesus, cai fora mesmo e vai fazer o que quer. Irmãos, nós não podemos fazer o que queremos. Você está ouvindo, Gabriel? Pois é. Nós não podemos fazer o que queremos. Tá? Nós temos um Senhor. E não é preciso o papai e a mãe ficar te fiscalizando. Não é preciso o pastor estar pegando no teu pé. Eu disse para minha esposa, eu digo, olha, eu já peguei, eu já fui assim, tão amassado por Deus, que eu não pego no pé de ninguém. Eu pegava. Ah, meu irmão, sangue de Jesus na minha vida. Eu pegava. Na minha família eu pegava no pé. Era uma tribulação. Hoje, eu sei o Deus que eu sirvo. E nós temos que saber o Deus que nós servimos. Ele é Senhor e é nosso Salvador. Eu termino aqui. Eu poderia falar mais aqui, ainda tem muita coisa, mas eu vou parar aqui. Senão vocês vão querer me apedrejar. E eu não quero ser apedrejado hoje. Então que Deus abençoe. Rebeca, tu botou para me desligou, né? Então que Deus abençoe grandemente, meus irmãos. A partir de segunda-feira que vem eu vou falar da revelação, eu vou falar de João Batista e de lá para frente, tá? A gente vai ver muita coisa sobre o nome. Olha, irmãos, eu fiquei assim, transpassado quando Deus falou para mim isso.